Boa noite a todos. Com grande alegria, eu quero me direcionar aos amados irmãos da Igreja Batista da Fé, Pastor Valdir, e quero agradecer pela oportunidade que os irmãos estão nos dando de poder compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Não somente os amados irmãos, mas todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que Deus possa estar abençoando e possamos ser edificados com a palavra de Deus. Nesses dias que temos passado, essa pandemia, as lutas, não somente com a pandemia, os problemas, eu creio que muitos de nós estamos passando por grandes lutas, grandes dificuldades, há muitos problemas que têm afligido muitas vezes a nossa vida no cotidiano. E é importante nós sabermos como nós devemos estar lidando com as nossas situações. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o título da nossa mensagem é Lutando contra Gigantes, contra os grandes problemas que surgem na nossa vida. Como podemos estar lutando contra esses gigantes da nossa vida? Quero convidar você a acompanhar a leitura em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 4 até o verso 10, onde nós lemos assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestiam com uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saiais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Vamos orar, pedir a direção de Deus, que esta palavra que vamos compartilhar com os irmãos possa encher os nossos corações. Querido Deus, Pai eterno, com alegria, Pai, que nesta noite nós temos esse privilégio, ó Deus, de poder adorar ao Senhor, mesmo que seja via internet, mesmo que seja online. Ó Deus, nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, e eu sei que a Tua palavra ela é a verdade, ela traz conforto aos nossos corações. Eu oro a Deus por todos aqueles que vão estar ouvindo, que a Tua palavra possa tocar em seus corações, e o Senhor possa confortar cada um dos irmãos. Oro pela minha vida, Senhor Deus, me ajude também a transmitir a Tua palavra, que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito em tudo aquilo que vamos compartilhar com os irmãos. Que o Teu nome seja glorificado. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, enquanto estivermos neste mundo, nós teremos lutas, tribulações, aflições, horas em mares calmos, horas em tempestades, e assim vai ser a nossa vida, né? Uma consequência, nós sabemos que o pecado que originou lá no Jardim do Éden. Esta é a consequência que nós temos, por isso que passamos por lutas, tribulações e aflições. Mas eu creio que há situações que tiram toda a nossa paz, há problemas difíceis de se resolver. Às vezes parece que não conseguiremos resolver, às vezes parece que não conseguiremos superar este momento, às vezes nós não vemos nenhuma luz no final do túnel, ou seja, nenhuma esperança quando os problemas surgem, né? E eu estou olhando não somente para esta pandemia, mas eu estou olhando para os problemas do dia a dia que nós encaramos todos os dias, né? Então podemos chamar isto de que estamos lutando contra gigantes. Às vezes aparecem grandes gigantes, problemas na nossa vida que tiram toda a nossa paz. Não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. E as preocupações, né? E é interessante quando nós passamos por problemas assim,
Muitas vezes, em vez de enxergarmos de uma maneira como a palavra de Deus diz, né? Tudo que for puro, tudo que for amável, seja isso que ocupe a vossa mente. Muitas vezes, quando passamos por problemas, nós pensamos ao contrário. Conseguimos sempre olhar de uma maneira negativa e nem sempre de uma maneira positiva. E aí que entra, nós estamos prestando atenção no que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. No capítulo 17 de 1 Samuel, fala de um grande problema que Saul e seu exército tinham. Um gigante afrontando o exército de Israel, afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que nós podemos ver aqui, este problema trazia medo a todos que ali estavam. Não somente a Saul, mas a todos o seu exército, pois um grande homem, um lutador, um guerreiro, estava pedindo um homem só para que lutasse contra ele. E se vencessem aquele gigante, chamado Golias, então eles se subordinariam ao exército de Saul. Porém, se não vencesse, eles seriam subordinados ao exército dos filisteus. Então, que grande problema, né? Saul aqui se envolveu, olhando para aquele grande homem que estava convidando, desafiando um único homem que pudesse encarar aquela situação. Ou seja, nós podemos ver que aquele homem trazia medo a todos. Olha o versículo 11, fique aí no nosso texto de 1 Samuel. Versículo 11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Note, não era só Saul, era todo o seu exército. Ficou com medo daquela situação. Então eles tinham um grande problema. Irmãos, quando nos deparamos com situações difíceis, é comum sentir medo. É comum sentir-se insegurança, imaginar coisas que ainda não aconteceram. Começamos a sofrer antes mesmo do tempo. Creio que isso acontece com todos ou com quase todos, porque são poucas pessoas que conseguem suportar, muitas vezes, quando os problemas chegam. Eu creio que são mais para aqueles que estão andando firmemente com o Senhor, andando na presença do Senhor, que conseguem ver de uma maneira diferenciada, crendo que Deus pode resolver toda a situação. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele grande problema de Saul. Todo o seu exército estava com medo daquela situação, mas nós sabemos que um único homem, um pequeno homem, que andava na presença do Senhor, né, deu aquele testemunho, e este homem nós sabemos que é Davi. Ou seja, os problemas, muitas vezes, que encaramos, né, no dia a dia, às vezes ele vai trazer tormentos às nossas vidas. Então é importante nós prestarmos atenção nisso. Golias, durante 40 dias, todos os dias ele se apresentava diante de Israel, pedindo um guerreiro. Quando temos problemas, muitas vezes nós não conseguimos dormir. A todo instante sentimos aquela tormenta, aquela preocupação. Às vezes dá vontade de fugir, às vezes dá vontade de desaparecer do mapa, e alguns até tomam algumas decisões drásticas, né? Como muitas vezes nós estamos vendo, né? Pessoas até tirando a sua própria vida, não conseguindo lidar com os seus gigantes no dia a dia. E eu creio que isso não é para o crente. Por quê? Porque nós temos um grande Deus, um Deus que tem uma saída para todos os nossos problemas. Nós precisamos confiar nesse grande Deus, no qual nós tememos. Neste capítulo 17 de Samuel, Deus nos ensina que não importa o quão grande sejam os nossos problemas, se confiarmos no Senhor e deixar Ele lutar as nossas batalhas, com certeza obteremos vitória. Primeiro, porque para o nosso Deus nada é impossível. Tem uma frase que diz: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga que você tem um grande Deus que pode resolver todos os seus problemas. Como devemos agir então, irmãos, para lutar contra esses gigantes dos problemas que aparecem, que surgem no dia a dia em nossas vidas, especialmente nesse momento que estamos vivendo, essa pandemia, a insegurança, o desemprego, a necessidade, né, doença, etc., que estamos passando, né? Eu não sei exatamente qual é o seu problema, mas eu quero que você focalize no que Deus tem
a nos ensinar. Saúl tinha um grande problema, um exército tinha um grande problema, mas Deus usou um único homem que confiou em Deus, e Deus deu a vitória a todo aquele povo. Então, como devemos agir para lutar com gigantes em nossas vidas? Vamos observar como Davi agiu para vencer este grande gigante, este grande problema que estavam passando. O primeiro ponto aqui que eu vejo, irmãos, a confiança no Senhor. A confiança que o servo Davi tinha no Senhor. Olha o versículo 26 de 1 Samuel, capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi sabia no Deus que ele acreditara. Ele sabia da sua grandeza. Davi estava indignado vendo Golias, um único homem, afrontando as tropas de Israel, afrontando o ungido de Deus que era Saul. Davi sabia o grande Deus que estava por trás de tudo aquilo. E Davi tinha sua confiança no Senhor. Davi ficou indignado olhando aquele grande problema, vendo todos aqueles homens se prostrando, temerosos, diante daquele problema. E Davi falou, eu creio que aqui parafraseando, Davi falou, olha, vocês até parece que não creem no Deus de Israel, no Deus que fez todas as coisas, no Deus do impossível, no Deus que pode derrotar esse Golias, e simplesmente num piscar de olhos. Davi, ele tinha essa confiança em Deus, e ele se sentiu indignado, vendo aquele grande homem, afrontando as tropas de Israel. Note que Davi, ele tinha uma confiança no Senhor. Irmãos, nós temos um grande Deus que sabe das nossas lutas, um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos essa confiança, eu creio nisso. E para este Deus, para este Deus que cremos, nada é impossível. Segura o seu dedo aí em 1 Samuel, e se você quiser ir lá, 1 Samuel é Salmo 25, versículo 2, capítulo 25, Salmo 25, versículo 2. Olha o que o salmista aqui diz, Salmo 25, inclusive, é um salmo de Davi. Ele diz assim, com efeito, versículo 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. E ele continua, no versículo 3 ele diz, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Versículo 4, faze, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Note que o versículo 2 e o versículo 3, Davi ele fala, no Deus em quem em ti eu confio, e é o Deus a quem eu espero. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, olhando para a vida de Davi, olhando para este grande problema, como que nós podemos lidar com os nossos problemas? Primeira coisa, irmãos, devemos confiar no nosso Deus. Devemos confiar na sua palavra. Devemos pegar aqueles versículos que traz ao nosso coração confiança, no qual Deus tem cuidado de nós. Eu gosto muito do Salmo 37, versículo 5, onde Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará. Confia, entrega o teu caminho, entrega os teus problemas, entrega nas mãos de Deus. Filipenses 4, quando ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições de oração. Confia, leve ao Senhor, leve ao trono da graça todo o seu problema e deixe Deus cuidar de toda a sua situação. Davi, ele tinha plena confiança no Senhor. A minha pergunta é para você hoje, amado irmão. Talvez você está passando por lutas, problemas, dificuldades, talvez um grande problema. Note que aqui tinha um exército com medo. E um único homem depositou confiança naquele que poderia resolver todos os seus problemas. Você confia em Deus? Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Você pode descansar hoje, chegando no trono da graça e colocando diante de Deus os seus problemas? Você consegue chegar e falar, Senhor, eu sei que os seus olhos estão sobre a minha vida, eu sei que o Senhor conhece todo o meu problema,
Eu sei que o Senhor já sabe o que vai acontecer. E eu sei que o Senhor pode mudar as circunstâncias. Eu confio em Ti. Você pode dizer isso de todo o teu coração. Davi era este homem. Davi ele não olhou para o problema, muito pelo contrário, ele ficou indignado com aquela situação. E ele falou, eu confio no Senhor. Segunda coisa que nós podemos também entender e aprender juntamente com Davi, nós precisamos ter confiança no Senhor, mas também precisamos ter coragem para encarar os nossos problemas. Então, ter confiança é importante, mas precisamos ter coragem de encarar de frente os problemas que vão surgir. Olha o versículo 32 de 1 Samuel 17. Ele diz assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Que coragem de Davi. Até às vezes eu brinco, quando eu falo aqui para os irmãos sobre esse grande desafio que Davi teve, aquele tampinha, um homem baixinho, pequeno, indefeso, cuidando de ovelhas, chega ali, não sabia nem manusear uma lança, não sabia manusear, não era um homem de guerra, não sabia nem usar roupas de guerra, nós podemos ver armaduras, não sabia nem como usar, tanto é que depois nós podemos ver à frente que Saul tentou com que ele usasse as suas próprias armaduras, mas Davi não. Mas a sua confiança, a coragem de Davi estava no Senhor, irmãos. É aí que nós podemos descansar. Se temos confiança no Senhor, nós teremos coragem de encarar os nossos problemas. Nós vamos nos levantar e esperar no Senhor. Davi é um homem de coragem, pois ele já tinha enfrentado um urso e um leão sozinho. Olha o versículo 34 e o versículo 37 do mesmo texto de 1 Samuel 17. Versículo 34, ele diz assim, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te. Note que Davi aqui, no versículo 34 e no versículo 37, ele está compartilhando com Saul que Deus já havia livrado ele, já havia dado forças para ele encarar um leão. Você já se deparou com um leão? Aqui em Maringá, nós temos o zoológico aqui, e antigamente tinha leão aqui. E todas as vezes que eu ia lá para ver esse leão, eu procurava ficar à distância, vendo o tamanho do animal. Ainda ficava olhando, será que essas grades estão me protegendo mesmo? Agora você pode imaginar um homem como Davi, baixinho, um homem não preparado para a guerra, e teve a coragem de encarar um leão e tirar da boca desse leão um cordeiro. Dá para imaginar a coragem que Davi tinha? Não somente um leão, posso imaginar também um urso, o tamanho de um urso, só numa abraçada mataria Davi sem dúvida. Mas a coragem de encarar aquele urso. Agora, irmãos, com certeza, Davi, quando ele encarou essas duas situações, ele pediu a direção de Deus. Ele não confiou nas suas próprias forças. Ele confiou no Deus. Ele teve aquela coragem, porque ele sabia que Deus era com ele. Ali onde ele estava apacentando as suas ovelhas, Deus estava com ele. Às vezes, irmãos, em meio aos nossos problemas, muitas vezes nós nos sentimos só. Para e pensa, já imaginou Davi lá no meio, sozinho com as suas ovelhas, e surge essa situação, e ele que tinha que encarar e não tinha quem correr. Mas ele teve coragem de olhar para o seu grande problema e enfrentar aquele leão e aquele urso. Irmãos, essa é a nossa visão. Nós temos que confiar que Deus está no controle, mas também temos que ter coragem para encarar os nossos problemas. Se Davi tivesse se recuado daquele leão e daquele urso, ele teria perdas. Mas Davi encarou aquele grande problema. E Davi sabe que o que deu coragem veio de Deus. Davi sabe que aquela luta com aquele leão e aquele urso foi Deus que livrou ele. Por isso Davi, então agora, ele olha para esse filisteu que estava afrontando Israel, este grande problema, na qual todo o exército estava temendo, e ele fala, olha, eu encaro essa situação, mas eu não vou encarar por mim mesmo. Eu sei que o meu Deus
há de estar comigo. Irmãos, como crentes, o que nos encoraja é saber que Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Né? Você crê? Porque se você crê, então não há o que temer. Tenha coragem de encarar os seus problemas. O que vai surgir, não sei o que você está passando, mas encare de frente. Descanse no Senhor, leve diante dele e faça o que está no seu alcance. Espera para ver o resultado, para ver o que Deus vai fazer. Tenha coragem, não fuja dos seus problemas, não se deixe abater, né? Encare de frente, né? Independente do que aconteça. Nós nos faz levantar a cabeça e continuar encarando de frente os nossos gigantes. Eu gostaria de compartilhar Provérbios 24, versículo 10 com você nesta noite. Provérbios 24, versículo 10, ele diz assim, Provérbios 24, versículo 10, está aqui. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Note a primeira parte, Provérbios 24, 10. Se te mostra fraco no dia da angústia. Eu creio que quando nós passamos por um momento de angústia, né, vem todo aquele pensamento mal, né, aquele desânimo. Eu creio que muitos entram em depressão, porque não consegue se levantar a cabeça, não consegue ter a coragem de vamos mudar, vamos reverter esta situação. E ele diz que a tua força é pequena. Irmãos, é no dia de angústia que nós provamos a nossa verdadeira fé, a nossa confiança, a nossa coragem no nosso Senhor. Então é quando surgem esses problemas que nós temos que levantar a cabeça e encarar de frente os nossos momentos de dificuldades. Temos que ser fortes e corajosos. Eu gosto muito das palavras quando Deus levantou Josué, colocou ele à frente de Israel, e Josué, vendo toda a terra de Canaã a ser conquistada, o seu mentor ali, o seu instrutor havia morrido, e agora ele estaria à frente de Israel, e ele tinha uma tarefa muito grande, né, de introduzir Israel na terra prometida. Havia muitos inimigos, ele sabia da presença dos Enaquins, gigantes que viviam naquelas terras. Ele sabia de vários exércitos, grandes cidades como Jericó. Ele sabia de todos os problemas que tinha lá. Mas Deus então chega para ele, note o conselho de Deus para Josué. Capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ele continua no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amados, que coisa nós temos aqui. Eu me deleito nesse trecho, né? Olhando para o momento em que Josué estava vivendo e a coragem de Josué. Mas a coragem de Josué viria de onde? No versículo 8, ele está falando para Josué meditar na lei de Deus dia e noite. Então isso serve o quê? O que vai nos encorajar com os nossos problemas, amados irmãos? É de aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Acreditar que Deus está no controle. Acreditar nas promessas de Deus. Como a promessa que eu vejo lá em Filipenses 4, 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições em oração. É uma promessa. Leve a Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso problema. Deus aqui estava dizendo, medite na minha palavra, guarde a minha palavra. E no versículo 10, ele fala, não te mandei, ser forte e corajoso. Para encararmos os gigantes, irmãos, da nossa vida no dia a dia, nós temos que ser fortes e corajosos. Temos que encarar a situação de frente. Não precisamos temer. Deus diz, não temais. E não te espante diante dos problemas. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gosto das palavras e da promessa de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus 28, 19 e 20. Quando Jesus diz, eu como missionário, Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então vem a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados irmãos, Jesus fez uma promessa, e eu tomo posse dessa promessa de Jesus. Eu tomo posse dessa promessa quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Jesus não é homem que volta a sua palavra atrás. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E eu creio na fidelidade de Cristo para com a minha vida. Eu creio que em meio aos problemas, em meio ao ministério que eu tenho desenvolvido, as lutas que temos, eu preciso ter coragem para encarar os problemas, mas eu sei que o Senhor está comigo. Por quê? Porque Ele me prometeu: eis que estarei convosco. Deus havia dito isso para Josué: Josué, tenha coragem, não temas, não te espantes, eis que estarei contigo. Disse isso para Josué. Não vemos na vida de Josué exatamente isso? Como Deus foi com Josué, as lutas que Josué teve. Podemos olhar não somente na vida de Josué, podemos olhar na vida de Davi. Mas de onde vinha a coragem desses homens? A confiança no Senhor. Eles sabiam que o Deus de Israel estava com eles. Hoje nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo habita em nossos corações. Nós somos selados pelo Espírito de Deus, amados irmãos. Ele está presente em nossas vidas. Então, precisamos ter coragem, encarar os nossos problemas de frente. Eu olho também para Provérbios, capítulo 18, versículo 14, e quero deixar aqui para os irmãos, talvez você até possa decorar esse versículo. São versículos que eu carrego comigo em meio aos problemas que surgem no dia a dia, na minha vida. Provérbios 18, 14, ele diz assim: o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Note, o espírito firme sustenta o homem, mas quando eu me deixo abater, quando eu deixo a angústia dos problemas tomarem conta da minha vida, onde que eu vou ter coragem para levantar a minha cabeça e dar continuidade? Então eu não posso me deter, eu tenho que ficar firme, esperando no Senhor. Note que a minha vitória vai vir baseado no que o Senhor há de fazer por mim. Então é importante, primeiramente, confiarmos no Senhor, mas também precisamos ter coragem para encarar os nossos problemas, encarar esse grande gigante que muitas vezes surge na nossa vida. Então só podemos lutar com os gigantes que aparecem em nossas vidas, os problemas, quando confiamos no Senhor, quando nós temos coragem de encarar essa situação. Terceiro e último ponto, eu creio que é fé. Fé em quê? Que o Senhor há de lutar por nós. Versículo 45 de 1 Samuel, capítulo 17, o que nós encontramos aqui? Que é o Senhor que vai lutar por nós. Versículo 45, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Note a fé e a confiança de Davi. Davi sabia que por ele mesmo jamais ele conseguiria derrotar aquele grande homem. Então a sua confiança estava no Senhor. A fé dele estava que era o Senhor que ia lutar aquela luta, aquela batalha por ele. Davi tinha essa confiança. Davi sabia que aquela batalha, irmãos, seria perfeita somente com o Senhor à frente. A vitória de Davi, nós sabemos que glorificou o nome do Senhor. Olha o versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Note que a confiança de Davi, a fé de Davi, era que o Senhor ia lutar, era que o Senhor ia dar aquela vitória. E é interessante que Davi falou: eu vou contra você, mas com o Deus de Israel à minha frente. E esta glória não é minha, esta glória é do Senhor, é do Deus de Israel. Irmãos,
nós temos que ter fé. Nós temos que encarar os nossos problemas, mas devemos lembrar que é Deus que vai nos dar a nossa vitória. Vai vir dele, entende? E é aí que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Isso vai nos levar ao quê? A andar mais na presença do Senhor, a andar mais na dependência do nosso Deus. Irmãos, é em meio às nossas lutas que nós devemos confiar no Senhor. É ter coragem de encarar os problemas, mas ter a certeza de que Deus está lutando por nós. Tem um versículo que eu carrego comigo. Esse versículo tem enchido o meu coração, principalmente quando eu passo por lutas, por dificuldades. Ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá ele diz assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará o escape. Então, sempre quando eu estou passando por lutas, eu vejo que eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar na sua palavra, nas suas promessas. Eu preciso ter coragem, não arredar o pé, encarar de frente, levantar a cabeça, não deixar a angústia tomar conta do meu coração, porque isso não vai me levar a uma depressão, vai me levar a um desânimo. Eu preciso ter coragem para encarar os problemas, mas eu preciso entender que esses problemas é Deus que vai dar a solução. É Deus que vai me guiar, em meio aos problemas. Eu gosto daquele versículo que diz: estando no caminho, eu te guiarei. Então eu coloco diante de Deus e falo: Senhor, eu estou no caminho, eu estou buscando a tua direção. E esse versículo de 1 Coríntios 10, 13, ele diz que há uma luz no fim do túnel. Há uma luz. Deus há de dar a vitória. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além das vossas forças. Ou seja, os problemas que estão vindo eu posso encarar. Deus vai me dar forças. Ele não vai permitir algo que venha além do que eu não possa suportar. Mas nisso eu vou estar aprendendo e vou ver, Então eu sempre falo para minha esposa, Às vezes as lutas são tão grandes, os problemas surgem, várias vezes já surgiram, tanto pessoal como no ministério, os problemas do dia a dia, situações, E eu sempre falo para minha esposa: bem, eu ainda não estou conseguindo ver a luz do fim do túnel, mas eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá. Quando eu era criança, tem um túnel ali em Marilândia do Sul, onde o trem passa, e eu gostava muito de ir lá. E quando a gente entrava dentro do túnel assim, ele ia escurecendo. E a boca do túnel que ia ficando para trás, ela ia se escondendo. E chegava uma hora que a gente não conseguia ver nenhum dos dois lados, a saída, Mas daí a gente andava um pouquinho mais, a gente conseguia enxergar o fim do túnel. Já via aquela luz, já começava a clarear. Às vezes, irmãos, quando nós estamos encarando os nossos problemas, é exatamente como esse túnel, Quando nós chegamos no meio, parece que não tem saída, mas Deus diz que há uma saída. Ele não os deixará tentar além das vossas forças. Então eu sempre falo para minha esposa: eu não estou vendo a hora de eu passar esse momento de trevas e começar a ver a luz, começar a ver a saída. Se eu pudesse aqui, tivesse tempo, eu gostaria de compartilhar muitas lutas, muitos momentos difíceis, muitos gigantes que eu já encarei na minha vida, mas em tudo eu glorifico o nome do Senhor, porque em cada situação eu pude ver a mão de Deus suprindo e cuidando de nós. Por isso que hoje eu posso aqui compartilhar com os irmãos a vida de Davi, a vitória que Davi teve, a confiança, a coragem, a fé, sabendo que Deus iria lutar por ele, que Deus seria glorificado. Hoje também eu posso glorificar a Deus em meio a esses grandes gigantes que eu já convivi. Agora, no momento, se eu pudesse compartilhar, estou vivendo um grande problema, eu tenho um grande gigante na minha vida, mas a minha confiança está no Senhor. E é isso que está me trazendo paz ao meu coração, é de estar firme no Senhor, e eu sei que essa nuvem negra vai passar, a calmaria vai vir, o sol está logo depois daquela nuvem negra, daquela chuva pesada, daquela chuva de pedra que está vindo. Logo, logo o sol vai brilhar, os passarinhos vão cantar, logo, logo as flores vão desabrochar. Eu posso confiar no Senhor, porque isto vai acontecer. Jesus afirmou para termos bom ânimo no meio das lutas, até porque Ele já venceu o mundo, e é Jesus que nos dá a vitória hoje. Então eu concluo aqui
amados irmãos da Igreja Batista da Fé, em especial, e todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, né? Se você está passando por um grande problema, por uma grande luta, um grande gigante, talvez você não está conseguindo ver a luz do fim do túnel. Confia no Senhor, faça como Davi, confia no Senhor, né? Tenha coragem de encarar o teu problema de frente, não deixe a angústia te abater, tenha coragem, mas tenha fé também. Lembre-se que é o Senhor que vai te dar forças, mas lembre-se também de fazer como Davi, de glorificar o nome do Senhor, de ser grato ao Senhor quando Ele lhe der a vitória. Concluo aqui, né? Mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando não estamos enxergando uma saída, Ele vai nos fortalecer e nos ajudar em meio às dificuldades e gigantes que encaramos no dia a dia. Precisamos ter confiança, coragem e ter fé que Deus está lutando em nosso favor. Você crê nisso? Então descanse no Senhor. Descanse neste Deus, nesse grande Deus, e deixe Ele lutar as suas lutas. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, eu quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estar online, transmitindo esta mensagem aos irmãos da Igreja Batista da Fé e todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, que possam ser edificados com a Tua Palavra. Eu oro tanto pela minha vida, por todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Que o Senhor conhece o problema de cada um, de todos que vão ser fortalecidos com esta mensagem, e que possa, Deus, verdadeiramente descansar no Senhor. Possam ter confiança, coragem e fé que o Senhor está no controle de todos os nossos problemas. Abençoa-nos, ó Deus. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus que eu oro. Amém. Quero agradecer mais uma vez, pastor Valdir e os amados irmãos, pela oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço a todos.